180 graus, ou meia volta, finalizando 2 voltas, ou 720 graus de rotação, reiniciando o ciclo a partir deste ponto. Como temos 4 cilindros com 180 graus de defasagem um do outro, cada um dos cilindros estará em uma parte do ciclo de 4 tempos, diferente do outro. Então, por exemplo, quando o cilindro 1 estiver na combustão, o cilindro 4 estará na fase de aspiração. Isso faz com que cada cilindro entre na combustão a cada meia volta do virabrequim. E o som que vamos escutar será de 4 explosões em 2 voltas em tempos exatamente iguais. Para demonstrar, assista esse vídeo de um canal muito bom que faz a demonstração audiovisual. Você reparou que o preenchimento das explosões são tão bons que escutamos um único som? É assim que temos o som característico dos motores de 4 cilindros, diferente dos motores de 1 ou 2 cilindros, onde conseguimos escutar separadamente cada explosão. Só que isso não acontece em um motor de 4 cilindros crossplane, pois pelo movimento dos pistões, temos uma ordem de disparo totalmente desigual. Após o primeiro pistão entrar em combustão, 270 graus depois, ocorre a combustão no terceiro pistão, 180 graus depois, no segundo pistão. Então, em apenas 90 graus, ou seja, 1/4 de volta do virabrequim, o quarto pistão entra em combustão. E o primeiro pistão recomeça 180 graus depois, uma sequência totalmente irregular. E a combustão do segundo pistão e do quarto pistão ocorrem tão próximas que nós não vamos conseguir diferenciar essas explosões. Então, basicamente, nesse motor, nós escutamos 2 explosões em tempo desiguais, lembrando muito o som de um motor bicilíndrico de 270 graus, ou um motor em V em 90 graus, e até o som de um V8 americano, que também é crossplane. Mas eu preciso destacar uma coisa para vocês. A Yamaha não criou esse motor para ele ter um som diferenciado. Até porque a maioria das pessoas que querem ter um 4 cilindros gostam do som característico do motor de 4 cilindros, enquanto uma R1 que tem um motor crossplane soa totalmente. E pessoal, esse vídeo é uma continuação direta do vídeo sobre curso versus diâmetro, diferenças de motores de carros e motos. Portanto, se você não assistiu, eu recomendo que você realmente saia desse vídeo e corra assistir agora. O vídeo estará no primeiro link da descrição desse vídeo aqui. Bom, muitas pessoas perguntam desde o começo do canal o motivo que faz com que um carro de 4 cilindros não tenha o mesmo som de uma moto de 4 cilindros.
Por que um Gol não tem o som de uma Z1000, se os dois motores são de 4 cilindros? O problema é que não é só por um único motivo, mas sim uma soma de fatores. Então, vamos pouco a pouco, a partir de agora, explorando juntos as diferenças sonoras desses motores. Em primeiro lugar, a faixa de rotação. Um motor de carro costuma ter um RPM muito mais baixo que uma moto. Por exemplo, a maioria dos carros de 4 cilindros tem um limite de RPM de 6 até 8.000. Já uma moto de 4 cilindros vai de 10.000 até 16.000 RPM. Isso é devido ao foco de cada um desses motores e ao curso e diâmetro, como já expliquei no vídeo anterior. Então, durante o funcionamento de um carro, rodando normalmente pela cidade, temos o som que vem do motor que está trabalhando geralmente de 2.500 até 6.000 RPM, no máximo, enquanto uma moto costuma rodar dos 4 até os 16.000 RPM. Vamos para um exemplo bem simples agora. Vamos comparar o som de uma moto de 4 cilindros girando até os 11.000 RPM com um carro de 4 cilindros girando também a 11.000 RPM. E percebam como o som do motor do carro chega bem próximo ao som da moto. Além disso, em motores de motocicletas, temos uma marcha lenta que varia de 1.000 até 1.500 RPM. Mas em um carro, a marcha lenta varia dos 700 até 1.000 RPM. Portanto, mesmo na marcha lenta, esses motores vão soar completamente diferentes. Vamos ao segundo exemplo. Compare o som de um Camaro 2.0 4 cilindros com a marcha lenta alta, devido à partida fria, com a marcha lenta de uma moto. Viu como é muito parecido? Mas vamos deixar isso muito mais legal. Vamos pegar um motor de carro bastante conhecido, onde temos um curso de pistão bem pequeno para um carro, bastante girador e com uma marcha lenta naturalmente mais alta, e o sistema de escape totalmente aberto. Eu estou falando do motor Fiasa 1.0, que equipou desde o Fiat 147 até a primeira versão do Palio. Ouça agora a partida desse motor e a aceleração, ao mesmo tempo que comparo com uma moto. Agora, gostaria de mostrar para vocês o oposto. Uma moto de 4 cilindros que não gira muito. E percebam que agora a moto é que lembra muito mais um carro. Então agora entramos no segundo motivo, potência e torque versus a rotação. Um motor de um carro 1.0 comum estará entregando um torque considerável a 3.000 RPM.
Já uma moto estaria entregando o mesmo torque a 10.000 RPM, ou seja, se o motor de um carro está criando um alto torque devido a uma boa combustão nessa faixa de rotação, que vai de 3.000 a 6.000 RPM, significa que os gases do escapamento resultante dessa combustão serão de altíssima pressão nessa mesma faixa de rotação. Enquanto isso, o motor de moto nessa mesma faixa de rotação teria uma combustão mais fraca, entre aspas. Por favor, não coloque dinheiro no jogo. Você receberá R$200 pelo registro e também poderá obter uma oportunidade de teste Que injeta o combustível e a vela de ignição para gerar a combustão, e o ciclo se repete. Esse sistema de admissão pelo... E aqui está um vídeo sobre o motor E-Rex da InEngine, um motor muito comentado no momento. Afinal, estamos em uma era em que há uma corrida em busca da eficiência para motores a combustão, e realmente precisamos de novas ideias, como esse. Fala pessoal, motos e tal, e você já se perguntou o que define a rotação máxima de um motor? Por que uma CB Twister não pode chegar aos 15.000 RPM? Por que uma Harley 883 não pode passar dos 7.000 RPM? E por que o motor do seu carro 4 cilindros não pode girar como uma Hornet? Cada motor tem seu headline, a sua faixa vermelha onde o motor chega em seu limite máximo de rotação. E o CDI, ou a central eletrônica, corta a aceleração e evita que seu motor vire uma farofa metálica. E nesse vídeo nós vamos entender os fatores que limitam a rotação do motor e o que acontece se ultrapassarmos esse limite. Como são vários fatores, vamos começar na seguinte ordem: dos menos importantes, que são a eficiência e a aplicação do motor, até os mais importantes, que são causados pela limitação mecânica, que se ultrapassadas resultam em falhas catastróficas. Fator número 1. Projeto e calibração. Cada motor tem sua determinada aplicação, e sua resposta de torque e potência é pré-determinada para ser entregue em uma faixa de rotação específica para o fator número 1. Projeto e calibração. Cada motor tem sua determinada aplicação, e sua resposta de torque e potência é pré-determinada para ser entregue em uma faixa de rotação específica para o tipo de veículo em que vai ser utilizado. O motor a combustão interna não tem o mesmo desempenho em toda a faixa de rotação. Após o pico de potência máxima, ele começa a perder eficiência. Por exemplo, o motor V2 de 600 cilindradas da Honda nasceu na Transalp 600 e foi usado também na Revere 600, onde gerava 50 cavalos a 8.000 RPM. Quando a Honda aplicou o mesmo motor na Shadow 600, por ser uma custom de baixa rotação, o motor foi totalmente calibrado para o melhor torque e potência em baixas rotações, o que fez o motor cair dos 50 cavalos a 8.000 RPM para 41 cavalos a 6.500 RPM, e seu torque de 5.3 kg a 6.000 RPM foi para 5.1 kg a apenas 3.000 RPM, o que é totalmente desejável para uma moto custom, que você pode entender melhor no vídeo no card acima. Nesse caso, na Shadow 600, o limite de giro do motor ocorre antes do seu limite mecânico. Ouça isso! A era dos V10 na Fórmula 1 produziu os melhores motores que o mundo já viu. Melhores motores, 5 litros, 8 V10 e V12 juntas no grid. Há um tempo houve até um W12, mas ele foi um fracasso e nunca se qualificou para uma corrida. A Ford, no período, era fiel aos V8 por sua simplicidade e relativa economia de combustível. Já a Ferrari preferia um V12, já que sua complexidade e custos não eram um problema. Eles pensavam apenas na potência máxima. E dá para entender, basta ver seus carros de rua para a época. A Renault foi a primeira a se destacar com os V10, quando começaram a desenvolver potências bem maiores que V8 e V12.
bastante grandes. Então, se você for além do limite, eles poderiam explodir ou romper as bielas ou qualquer outra forma de estraçalhar o metal. A segunda razão são as válvulas. Para a força com que o virabrequim gira. Dá para girá-lo mais vezes por segundo. Mas, é claro, não é tão simples. Se você tirasse o limitador de rotações do seu carro e acelerasse tudo ao sair da garagem, teria o motor quebrado rapidamente. Isso acontece por duas razões. Pistões, bielas e virabrequim são desenhados para trabalhar a uma velocidade fixa. Mesmo no seu Ford Focus de rua, os pistões trabalham a 55 km por hora no interior do motor. Eles vão dos 55 km por hora a zero no topo do curso e então aceleram na direção oposta. As cargas sobre o pistão são bastante grandes. Então, se você for além do limite, eles poderiam explodir ou romper as bielas. Então, os fabricantes decidiram apostar numa faixa de RPMs mais alta. Funciona se você puder aumentar a força com que o virabrequim gira. Dá para girá-lo mais vezes por segundo. Mas, é claro, não é tão simples. Se você tirasse o limitador de rotações do seu carro e acelerasse tudo ao sair da garagem, teria o motor quebrado rapidamente. Isso acontece por duas razões. Pistões, bielas e virabrequins são desenhados para trabalhar a uma velocidade fixa. Mesmo no seu Ford Focus de rua, os pistões trabalham a 55 km por hora.